Creia sem depender de suas emoções. A fé, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada cristã e é um dos requisitos, ou é o requisito indispensável para o nosso relacionamento com Deus. Porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, não queira ver para depois crer. E eu sei que isso pode parecer um tanto quanto fácil de se falar na teoria, né? É fácil a gente dizer, tenha fé, né? Sendo que no nosso cotidiano, muitas coisas, na hora da dificuldade, acaba sendo algo muito difícil de ser exercitado. E essa é uma das primeiras coisas que nós devemos fazer diariamente, que é exercitar a nossa fé. E nós fazemos isso por meio da palavra. Nós temos a palavra de Deus, então nós precisamos crer nela sem depender das nossas emoções, porque as nossas emoções e sentimentos, elas oscilam muito, mas a palavra de Deus, ela é imutável. O próprio Jesus diz lá em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O salmista, no Salmo 119, verso 160, diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram eternamente. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E por que eu estou dizendo a palavra? Porque é ela que vai fortalecer a nossa fé. Se você quer aumentar a sua fé, se você quer crescer a sua fé em Cristo, essa é a resposta, é a palavra de Deus. E Paulo disse isso em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvirmos pregações, quanto mais nós nos alimentarmos, estudarmos nessa palavra e mergulharmos nela, mais fortalecidos nós estaremos e mais a nossa fé também será acrescida. Outra coisa fundamental é você falar com Deus. Dizer para Deus, primeiramente, analisar se você está tendo fé ou não. E dizer isso para Deus, sabe, não é vergonhoso, não é pecado você confessar a Deus que você está com falta de fé. É claro que a falta de fé é em si um pecado, mas confessar essa falta de fé a Deus não é. É um reconhecimento das nossas fraquezas. Então, quanto mais nós falamos com Deus, né, nós reconhecemos a nossa fraqueza, mais o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Outra coisa que nós precisamos vigiar constantemente também são os nossos pensamentos negativos. Por quê? Porque os pensamentos, muitas vezes, eles enfraquecem a nossa fé. E pensamentos, eles também se transformam, se nós não tomarmos cuidado, eles se transformam em comportamentos, em ações. Ou seja, e essas ações acabam gerando a nossa realidade. Então nós precisamos também tomar cuidado com os pensamentos que nós temos diariamente. E um exercício que eu gosto muito de fazer é que sempre que eu estou tendo um pensamento negativo contraproducente à minha fé, eu rebato esse pensamento com um versículo bíblico. Por exemplo, quando alguma coisa na minha vida dá errado, eu alimento a minha mente constantemente com aquele pensamento, com aquele versículo: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Outra coisa que eu quero destacar, que é algo para aumentar a nossa fé, é suportar as dificuldades. É sempre nos lembrar de situações que já passamos e como Deus nos ajudou a passar por aquilo. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5, mas nos gloriamos também na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. E em Romanos 8, 24, 25 ele diz: porque em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E em Hebreus 11:1 ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E uma das coisas que nós precisamos entender também é saber
esperar no tempo de Deus, porque muitas vezes nós achamos ou acreditamos que Deus está tardando, como muitas pessoas pensam, né? Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade, porque o plano de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, né? Então, é importante nós sabermos confiar e esperar no tempo de Deus, sabendo que o tempo dele é perfeito, agradável e bom. E para finalizar esse vídeo, outra coisa que é indispensável para que nós tenhamos também mais fé é nós pagarmos o preço da fé. E qual é esse preço? É não andarmos ou não seguirmos ou pegarmos o atalho, e sim andarmos pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, que vai nos levar para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas e, consequentemente, para a vida eterna. Deus o abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.